Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos à nossa escola bíblica semanal da Igreja Apostólica Cristã. Meu nome é Rodrigo Belchior e estou mais essa semana na oitava aula para passar sobre bibliologia. Estou sob a supervisão do pastor Denilson Donizete e estamos começando a nossa oitava aula. Hoje nós vamos falar sobre a inerrância e também as questões difíceis da Bíblia que, que podem parecer que a Bíblia tem erros. Tá? Então hoje nós vamos pegar essas passagens e vamos estudá-las para nós sabermos que existem sim respostas a certas passagens. Não vamos estudar todas. É muitas passagens que tem e tomaria muito tempo, mas nós somos abertos a perguntas e tudo que vocês quiserem perguntar, pode escrever aí nos comentários, nós vamos responder com certeza. Para começar, eu gostaria de começar falando sobre o que nós já vimos até agora, porque isso nos traz segurança à nossa fé e nos ajuda a ter mais firmeza naquilo que cremos. A primeira aula, nós vemos sobre inspiração. 2 Timóteo 3,16. Toda palavra é inspirada por Deus e útil para ensino, doutrina, tal. Vocês lembram aí? Então, peguem lá, se não lembra sobre a aula de inspiração, volta, porque a palavra de Deus é inspirada por Deus e ela é inspirada que não a palavra inspirada nos dá a entender que puxamos o ar, mas no original é soprar, né? Então, o que dá a entender toda a palavra é soprada da boca de Deus. Foi isso que vemos na nossa primeira aula, que é sobre inspiração. A segunda aula foi sobre o conceito elevado de Jesus acerca das Escrituras, onde nós vimos ele na tentação do deserto, sendo atacado e pela palavra, usando o diabo usou a palavra, usou salmos para atacar a vida dele na tentação para tentar ele lá no deserto e ele rebate com Deuteronômio. Nós vimos isso daí na segunda aula, né? Onde está em Mateus 4, 1 ao 11, a tentação. Também em Mateus 5, 17, abre aí na sua Bíblia, ele fala, não sei se vão lembrar, mas eu vou recapitular porque isso é muito importante. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque na verdade, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Nem um i ou um tio, nem um iode, nem a menor letra do grego, do alfabeto grego, pode passar sem que tudo se cumpra. Né? Então, a menor letrinha lá que tinha, nem um ponto, sequer um tio, né, um ponto, vai passar sem que tudo se cumpra. Eu gostaria que você abrisse aí em Mateus 5, 22. Em Mateus 22, 41, né? Nós estamos no 5, 17. Vamos abrir lá em Mateus 22, 41. Só para complementar. 22, 41. Reunidos os fariseus, interrogou a Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles: de Davi. Replicou Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Jesus pergunta aos fariseus: o que vocês pensam do Cristo? E os fariseus logo respondem: ele é filho de Davi. Acabamos de ler. E aí Jesus fala para eles assim: como Davi fala do Cristo como seu Senhor? Como ele pode ser filho de Davi, sendo que Davi chama ele de Senhor? Coloca eles em xeque. Ali naquele momento, Jesus tinha sido já interrogado por vários, e todos não ficaram sem respostas. E assim Jesus, agora ele interroga os fariseus. E aí eles ficam em xeque também.
né? Pô, Davi chama, o Cristo tem que ser filho de Davi, mas Davi chama o Cristo de meu Senhor. Como que Jesus defende isso? O que Jesus está dizendo? Jesus está defendendo, naquele momento, a união hipostática. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, como que ele defende essa doutrina? Dele ser filho de Davi e também senhor de Davi. Ele usa, não se impressionem, ele usa a palavra iod. Você lembra que ele falou lá em 5,17, que ele falou que nenhum iod passaria da lei, nenhuma letra, nenhum tio, né? E ele usa exatamente a letra iod. Por quê? Meu senhor significa Adon. Adon, ele é com a palavra iod. Porque senhor, sem a palavra iod, é Adon. Então ele usa, olha, impressionante, ele usa a menor letra para defender que ele era o Cristo 100% homem e 100% Deus. Vocês não acham incrível isso? Como que Jesus conhecia da letra, conhecia da palavra de Deus e como que ele usava isso, né? Como era, como Paulo falou para Timóteo, né? Estuda essas palavras, né? Medite nela dia e noite, né? Seja um obreiro bom, né? Nessas palavras. Então Jesus ele tinha essa habilidade, né? Tremenda. E eu acho maravilhoso isso. No Mateus 5 ele fala sobre a palavra iod. No Mateus 22 ele usa apenas o iod para defender que ele era filho de Davi e senhor de Davi. Ele era 100% homem, mas 100% Deus, né? Então nós vimos o conceito elevado que Jesus tinha das Escrituras na nossa segunda aula. Na terceira aula nós falamos sobre o cânon do Velho Testamento. Esdras 7 estudou e ensinou para o povo. Quando ele volta do exílio da Babilônia, Esdras ensina para o povo isso, a lei dos profetas, a lei de Moisés, e nós percebemos que esses livros já eram guardados por Israel, quando Esdras ensina eles. Já eram livros que foram organicamente aceitos por Israel. Ainda eu falei sobre a questão do espírito de profecia que continha no Pentateuco, não sei se vocês vão lembrar. E esse espírito de profecia que continha no Pentateuco, ele dava a autoridade inspirada por Deus sobre o Velho Testamento todo. Nada se contradiz ao espírito de profecia que estava na vida de Moisés. E Esdras, quando ele volta do exílio da Babilônia, ele ensina para o povo. Isso nos dá a certeza que esses livros ainda continham no povo e tinha a grande conceito do povo sobre esses livros. Isso foi automático, irmãos. Isso daí foi de geração em geração, eles foram guardando, e isso se deu à canonização do Velho Testamento, né, que teve depois também um concílio entre eles, né, eu já falei, no ano 90, em Jâmina, e é onde eles colocaram lá, de novo, né, em pauta, mas somente para concordar com o que já existia, né. E na volta do exílio da Babilônia, com a autorização do rei Ciro, demonstrando que esses livros já eram importantes para aquele povo, Esdras direcionou os escribas a preservar e fazer cópias dedicados a garantir a precisão e integridade da palavra. Assim surgiu essa nova autoridade que trabalhava na grande sinagoga com grandes sábios judaicos, né? Então, surgiu essa modalidade. Os escribas já faziam cópias de documentos por rei e várias coisas, mas aí depois de Esdras, eles se ocuparam a traduzir o Velho Testamento palavra por palavra na grande sinagoga, e aonde que eles tinham todo esse zelo, né, todo esse zelo em traduzir. A Septuaginta mesmo, ela é uma tradução para o grego
que aconteceu muito antes de Jesus vir. Né? Isso nos dá a garantia de que esses livros são realmente inspirados por Deus e foi guardado por um povo. Foi guardado por um povo, por uma tradição. Né? O Velho Testamento não tem nem muito o que dizer, porque tudo que eles guardaram durante milênios, né, nós temos hoje e é igual deles, né? Todos os documentos encontrados no Mar Morto, até esses tempos, nem 100 anos, encontraram documentos no Mar Morto que comprovaram mais ainda a veracidade do Antigo Testamento. Né? Então, tudo isso é maravilhoso para nos dar segurança daquilo que temos em mãos. Né? A canonicidade do Velho Testamento, assim se ocorreu, né? Esses escribas que surgiram em Esdras, essa ocupação de se preocuparem com a letra, né, se preocuparem com as traduções, eles eram muito criteriosos, eles eram homens que tinham zelo mesmo pela palavra de Deus. Né? E isso eles até exageraram muito, né? Quando Jesus vem, até pega no pé deles bastante. Mas eles teve a sua validade, né? Começa em Esdras, como o primeiro escriba a fazer isso, né? Não que já não existiam os escribas. Então, e Hebras direciona esse pessoal ao templo e eles começam ali a trabalhar com as autoridades ali que já tinha, né? Com os sábios judaicos, né? Que se dá, né? A inerrância da Bíblia, né? A Bíblia não contém erros em seus autógrafos, né? Então, mas isso é maravilhoso. E o Novo Testamento, nós já vimos também sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, que era o espírito de profecia que se deu em todo o Novo Testamento, nada podia contradizer eles. Também tem um detalhe que tem nos PDFs, que é a questão da apostolicidade, que ou tinha que ser escrito por um apóstolo, ou tinha que ser escrito por um discípulo do apóstolo. Não poderia ser escrito por uma quarta ou quinta geração. Isso se dava o cânon do Novo Testamento. O cânon do Velho Testamento foi muito maior que o cânon do Novo, né? Tanto é que o cânon do Velho Testamento demorou 1.500 anos para ser escrito. Tem que ver certinho, mas muito por aí, mil e poucos anos. Enquanto foi 1.500, 1.450 por aí. E o do Novo Testamento demorou só 50 anos, né, para ser escrito. Né? Só ali na geração apostólica ele já foi escrito em 50 anos. E então o Velho Testamento tem muito mais teologia do que o Novo Testamento. Ainda depois dessa bibliologia, nós vamos ter ainda um passo, né, que é a hermenêutica, que entra na bibliologia também, a hermenêutica, como interpretar a Bíblia. E depois nós vamos ver a teologia do Velho Testamento, usando um panorama bíblico do Velho Testamento, após isso. E vai ser muito interessante, muito edificante para a nossa vida. Bom, então nós vimos na terceira aula sobre a canonicidade, olha lá com carinho. Na quarta aula, nós tivemos a revelação geral especial, né? Revelação geral, a revelação que Deus dá a todo o homem na providência divina, na consciência do homem. Todo mundo tem a revelação geral, toda a humanidade tem a revelação geral na natureza, na providência, na consciência, na moralidade, né? Tudo isso se dá a revelação geral. Só que a revelação geral, ela não é uma revelação salvífica, mas depois veio a revelação específica ou a revelação especial de Deus, que é a palavra de Deus, né? Onde se encontra dentro das letras das Escrituras, sim, a salvação. Né? Ali já se encontra a salvação, que é em Jesus Cristo, né? Que é a própria palavra de Deus que salta das folhas e vem aqui para nós e conversa conosco, nos ensina, nos instrui. O Verbo se fez carne, né? E assim habitou entre nós. Né? Então, na revelação específica, nós encontramos sim a salvação. Também na aula 5 nós falamos sobre a infalibilidade da Bíblia. A Bíblia ela é infalível.
Um detalhe, quando nós falamos do cânon na terceira aula, nós também falamos sobre inerrância. A Bíblia não contém erros em seus autógrafos, né? E também agora no 5 nós lembramos que falamos sobre infalibilidade. A Bíblia não falha, ela não contém erro em seus autógrafos e ela não falha na nossa vida. Na sexta aula nós falamos sobre iluminação. Não tem como nós vermos a Bíblia, lermos ela como um livro comum. A Bíblia tem que ser lida em espírito de oração, em comunhão com o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não temos capacidade mental de absorver aquilo que ele está ensinando em sua palavra. E muito menos capacidade de praticar aquilo que ele está ensinando em sua palavra, porque isso é iluminado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala, iluminado, pois, os olhos do vosso coração. Né? Volta lá na aula 6, que você vai ver sobre iluminação. Na aula 7, que foi a última aula, nós falamos sobre a revelação progressiva de Deus, Efésios 3:5, ao qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Nós estamos quase terminando, irmão, essas aulas de bibliologia. Por isso que eu estou já recapitulando tudo aqui, né? Porque vamos entrar agora, ainda em bibliologia, vamos entrar em hermenêutica, né? E vai ser uma bênção para a nossa vida. E ali na aula passada, vocês podem voltar na aula 7, falamos sobre a revelação progressiva de Deus. Deus não se revelou ao homem de uma só vez, né? Ele foi se revelando o seu querer, a sua vontade, a sua personalidade, foi vindo até nós, até termos a plenitude que é o Novo Testamento em Cristo, nós podemos ver a Deus. Em Jesus Cristo nós podemos conhecer a Deus. A tua plena vontade está em Cristo. Aquilo que foi revelado até hoje para nós, né? Está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vai lá na sétima aula da semana passada e você vai ver sobre a revelação progressiva. Podemos confiar na inerrante, verdadeira, infalível palavra inspirada de Deus. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha acompanhado todas as aulas. Hoje nós vamos focar na inerrância e em textos difíceis da Bíblia. Por isso que eu quis dar essa introdução sobre tudo que vemos até agora. A Bíblia é verdadeira, ela é inerrante, ela não contém falhas em seus autógrafos. Que autógrafos? São do punho dos autores, da pena dos autores. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 11. E diz assim: E disse, produz a terra ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve a tarde e a manhã do terceiro dia. Agora vamos abrir em Gênesis 2:5. E diz assim: Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo.
Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O que nós temos a aprender, nós vamos ver ainda em hermenêutica sobre o contexto direto, contexto imediato. O contexto imediato nos ajuda muito a compreender a Bíblia. Nós temos o contexto geral, que é o contexto do livro todo, o que esse livro fala. Isso já vai nos dar uma noção. E o contexto imediato. Essas são ferramentas hermenêuticas que nós vamos ver. O que acontece aqui? No capítulo 1, Deus descreve corretamente como foi feito e a ordem. No capítulo 2, Deus explica. Isso já muda. Ele não tem o dever agora de falar as coisas conforme a sua ordem. Ele está somente explicando como foi. Só que as pessoas que criticam a Bíblia e falam que a Bíblia sim contém erros, ela pega esse texto de base também para combater. O problema é que em Gênesis 1, na criação, 1:27 do homem, ele diz assim, 1:27, ele fala assim, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Vocês sabem que Deus criou primeiro Adão, porque explica-se isso aonde? No capítulo 2. E depois de Adão, o homem tira a costela de Adão e forma a Eva, com menos costela. Então você vê que o capítulo 2 ele é só um capítulo explicativo. Né? Ele está só explicando as coisas. Agora ele não tem mais o dever de pôr ordem nas coisas. E outra, o contexto imediato do capítulo 2 nos mostra isso, que ele é explicativo, e que Deus também plantou, depois que o homem nasceu, o jardim no Éden, né? Num lugar específico. Né? Então, havia-se sim plantas, às vezes não estavam crescidas ou germinadas, entendeu? Mas cresceu depois que o homem nasceu no Éden. Foi aonde ele colocou o homem, lá no jardim do Éden. Amém? Esse é um texto onde as pessoas que falam que a Bíblia contém erro, ela não é inerrante, vem até nós com esses problemas, supostos problemas. Né? A esposa de Caim. Outra dúvida. Nossa, isso aqui já veio em mim várias vezes, as pessoas têm isso. Outras pessoas usam isso para falar que a Bíblia é errada, a esposa de Caim. Existia somente uma família inicial. Como isso aconteceu? Existia somente uma família. Como que Caim mata Abel e encontra uma mulher e casa? Sendo que só existia uma família. Adão e Eva tiveram outros filhos. Gênesis 5:4. Vamos abrir lá. Gênesis 5:4 fala assim, ó. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias de todos de Adão foram 930 anos e morreu. Pronto. Adão e Eva gerou filhos e filhas que não se dão ao nome aqui na Bíblia. Não se dá o nome. E o incesto, irmão? Você vai me perguntar. Por que Deus permitiu isso no começo? Provavelmente Caim mata Abel e casa-se com uma irmã ou uma sobrinha. Não sei. A Bíblia não relata os anos. Ela só vai falando. Ela não relata quanto tempo demorou. Né? Ele sai, matou Abel, saiu, contra um povo, casou. Não se sabe quantos anos, é um argumento vago. A Bíblia não conta. E tudo que foi é especulação da mente. Então nós temos que ser literais nesse momento. Como a Bíblia não conta, eu não sei quantos anos demorou para Caim encontrar essa mulher e casar. Provavelmente ela era
uma irmã ou uma sobrinha dele, né? E se casou e pronto, é simples assim. Ah, mas o incesto, o que que acontece? Adão e Eva foram o primeiro casal. E por que que o incesto ele é perigoso, né? O incesto gera criança deformada hoje. Porque o gene dos dois irmãos que têm um filho, né? Se dois irmãos tiveram um filho, os dois irmãos eles têm os genes iguais. E também os genes defeituosos dos dois irmãos são iguais. Quando eles se casam, aqueles genes iguais dos irmãos fortalecem genes deformados, genes defeituosos, onde nasce criança com defeito mental ou defeito físico. A hora que junta essas duas pessoas que têm os genes iguais, isso fortalece esse lado que nasce essas crianças defeituosas. Porém, em Adão e Eva não era assim. Adão foi criado de Deus e Eva foi criado de Deus. Eles não tiveram pai nem mãe. Os genes dele não tinha deformação ainda. O pecado não havia atingido esses genes ainda. Então, ali em Adão e Eva, Deus permitiu que assim fosse, sem risco algum, a saúde das crianças que iam nascer, por conta que era necessário que a terra crescesse. Amém? Glória a Deus. Vamos para o C, o números 25, 9. Em números 25, 9, prestem bem atenção. Números 25, 9. A praga que seguiu a adoração de Israel a Baal-Peor matou 24 mil pessoas. Em 1 Coríntios 4, 8, Paulo registra que ocorreu 23 mil mortes em um único dia. Bom, então quem fala que a Bíblia tem erros vai falar, pronto, aí, tá vendo? A Bíblia contém erros, porque lá em Números fala que morreu 24 mil pessoas. Lá em 1 Coríntios, Paulo que morreu 23 mil pessoas num só dia. Então, o que acontece? Paulo registra que ocorreu 23 mil mortes em um único dia. Um único dia. Ele não está ali registrando todas as mortes que tiveram. Ele está ali registrando o que aconteceu no momento imediato. Em um único dia, morreu 23 mil. Em Números 25, registra que os juízes estavam envolvidos em dar continuidade a esse julgamento. O julgamento de Deus não parou ali, os juízes ainda tinham que dar a continuidade desse julgamento. E o número pode incluir as mortes adicionais a esse julgamento que ocorreram nos dias seguintes, né? Os dois relatos não são conflitantes, pois Paulo acrescentou a palavra num só dia. Se Paulo não tivesse acrescentado essa palavra num só dia, poderia ter razão, mas ele não colocou. No Novo Testamento, vamos lá, eu estou correndo porque o tempo está voando. Levar um bordão. Levar um bordão. Em Mateus 10, capítulo 10, versículo 9 e 10, você vai abrir aí na sua casa. Marcos 6, 8 e Lucas 9, 3 fala sobre isso. Marcos registra que Jesus permitiu que os discípulos levassem um bordão ou um cajado, né? Mateus e Lucas dizem que ele os proibiu quando eles vão a pregar o evangelho. Então, lá em Marcos, Jesus permite que ele leve o bordão. Mateus e Lucas, Jesus não permite. Aí, tá vendo? A Bíblia tem erro. Porque ali ele falou para levar, no outro falou para não levar. Tá vendo? Encontramos um erro. Agora a Bíblia não é inerrante, ela contém erro. Não. De modo algum poderia comprar um cajado novo. Se você vê em Mateus, aonde proíbe, ele diz no verso 9b, nem túnica extra. Abre aí no Mateus. Você vai abrir em Mateus, é do 9 ao 10, mas no verso 9b ele fala assim, ó, que não era para levar. Nem túnica extra. Então quer dizer, se você tivesse uma túnica, você poderia levar. Não era para você levar o quê? Uma túnica extra. Nem sandálias extras, nem bordão extra.
Então, se eu continha um bordão, um cajado, eu poderia levar. Se eu conseguisse andar sem cajado, eu não precisava ir comprar um cajado, eu não precisava disso, entendeu? Eu poderia ir sem. Então, se você analisar com o coração correto, você vai chegar a essas conclusões. A ideia principal da instrução do Senhor é clara: não façam nenhuma provisão especial para a missão. Isso que ele falou, ele ia prover os seus discípulos nessa missão, ele ia prover eles nessa missão. Não compre cajado novo, não leve túnica extra, não leve um par de sapato a mais. Fique tranquilo que eu vou te prover. Essa é a lição. No B, o pai de Zacarias. Depois você vai ver aí Mateus 23, 35. Mateus 23, 35. Zacarias é chamado de filho de Berequias, enquanto em 2 Crônicas 24, 20, seu pai recebe o nome de Joiada. Então aí o cara vai, tá vendo? Lá em Mateus, Zacarias é chamado de filho de Berequias. Mas lá em 2 Crônicas, Zacarias, o seu pai recebe o nome de Joiada, tá vendo? Achei. Pronto, a Bíblia contém erros, né? Nós sabemos que o mais provável é que Joiada era avô de Zacarias, não o pai mesmo, sendo mencionado nos relatos de crônica por causa de sua fama. Então, o que acontece então, irmão? Então você concorda? Tem erros? Não, não é que tem erros. É que Jesus, ele era filho direto de Davi? Então você tem que entender a linguagem da Bíblia. Jesus não era filho direto de Davi. Foi gerações até chegar Jesus, e Jesus foi chamado como? Filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus foi chamado como filho de Davi. Ele não era filho de Davi. Isso é uma linguagem própria da Bíblia, própria do tempo dos hebreus, dos judeus, né? Era uma linguagem deles. Então isso é furado, irmãos. A Bíblia não contém erro. Zacarias é chamado filho de Berequias porque ele é da mesma linhagem. Ok? Deus abençoe aí nos seus estudos. O C. O cego de Jericó. O cego de Jericó. Isso aqui é um espanto, né? A gente fica debruçando aqui, tem gente que desiste. Tem gente que não vai mais longe. Mas Mateus descreve que o Senhor curou quando saíam de Jericó. Veja bem. Os outros evangelhos relatam mencionando apenas um cego. Vamos abrir lá em Mateus 20, 29. Um evangelho vai falar que tinha 2 cegos. O outro evangelho vai falar que tinha um cego. Um evangelho vai falar que estava saindo de Jericó. E o outro evangelho vai falar que estava entrando em Jericó. Mateus. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. E eis que 2 cegos saiu de Jericó e era 2 cegos. 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Ele, porém, gritava cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então Jesus parando, Jesus chamou e perguntou: que queres que eu te faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Então vamos lá agora para Marcos 10. Mateus, né? Vamos, Marcos 10. Então lá, foi 2 cegos saindo de Jericó. Marcos 10, 46. Abre aí na sua Bíblia. Ué, tá errado aqui. Não, tá certo. Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, ó o detalhe, quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão. Bartimeu
cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Qual que é o detalhe? Aqui não fala do outro, fala só de Bartimeu. E agora ele estava saindo de Jericó, correto? Agora vamos abrir lá em Lucas 18. Então agora, em Mateus, 2 cegos e eles entrando em Jericó. Em Lucas, um cego, que é o Bartimeu, e eles saindo de Jericó. Agora, Lucas 18, 35. Diz assim: E aconteceu que, ao aproximar ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram, pois, a passagem de Nazareno. Então ele chamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aproximando-se de Jericó. Agora eles estão o quê? Aproximando, quer dizer, chegando em Jericó. O que fazer? O que fazer agora, né? Com essas pessoas que falam que a Bíblia contém erro. Mateus escreve que o Senhor curou quando saíam de Jericó, e outros relatos mencionam apenas um cego. Mateus escreve 2 cegos saindo, o outro chegando e um cego. Quanto ao número de cegos, se Marcos ou Lucas dissessem apenas um, haveria um erro, mas eles não falou que era apenas um. Um falou que era Bartimeu, o outro falou que era um cego, mas não falou que era apenas um cego. Bartimeu era o que mais se destacava dos dois. Então seria natural para o autor concentrar-se nele. Às vezes Bartimeu foi o que gritou, o que saiu na frente, o outro ficou lá atrás. É o que mais se destacou, porque é o único que tem um nome, né? Então Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o autor destacou ele. Bartimeu era o que mais se destacava dos dois. Então seria natural para o autor concentrar-se nele. A declaração de que havia 2 cegos seria conflitante se o outro evangelho afirmasse que existia apenas um. Se tivesse a palavra apenas um, aí a gente poderia falar, pô, é verdade, a Bíblia tem erro, mas não é esse o caso, né? Agora, irmão, então me responde, né? Aí o povo vem. E para você me explicar que um evangelho fala que entrava, o outro evangelho fala que saía de Jericó. A arqueologia nos ajuda muito, tem hora, viu? Glória a Deus por essa ciência. Mateus relata que saindo de Jericó, versículo 29, enquanto as referências de Marcos e Lucas a entrada em Jericó. Existia na época 2 Jericós. 2 Jericós, a Jericó antiga e a nova que se situava em frente uma à outra. Em Mateus, saindo eles de Jericó, refere-se à antiga Jericó, enquanto as referências em Marcos e Lucas, a entrada em Jericó, falavam da cidade nova. Então, procurem na arqueologia 2 Jericós, uma de frente com a outra. Um relato dele saindo de uma, entrando em outro saindo, e ali naquele momento, na entrada e na saída, foi onde aconteceu o milagre. Nós precisamos saber dessas coisas, irmãos. Alguns desses problemas têm sido usados ao longo da história da igreja para tentar provar que existem erros na Bíblia, mas soluções plausíveis têm sido apresentadas. Quando afirmamos que a Bíblia é inerrante, temos convicção que não existe erros, nenhum erro existe. Porque se tivesse um erro, já deixaria de ser inerrante. Em toda ela, em seus originais. Presta atenção, não estamos falando de cópias, não estamos falando de traduções, estamos falando de seus originais. Por isso, temos ferramentas de hermenêutica que nos ajuda a ver a verdadeira palavra de Deus sem erros, né? Próximas aulas vamos aprender juntos essa matéria. Que Deus abençoe sua casa, sua vida. Confie na palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada por Deus, procedida da boca do Senhor, né? Ela é o nosso guia de vida. Tá? Que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. E até semana que vem.